Amigos do Jornal do Povo de Viamão, aqui quem vos fala é o jornalista Ronaldo Padilha. Assim como eu, mais de 50 milhões de brasileiros que votaram para Bolsonaro, presidente do nosso Brasil, estamos sabendo que estão tentando parar a Polícia Federal. E não é o nosso presidente, e sim aqueles que não querem que a verdade venha à tona. E a pergunta básica que está ofendendo eles, que todos nós queremos saber: quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Quem mandou matar Bolsonaro? Quem mandou matar, na época, candidato a presidente, o mais forte dos candidatos, Bolsonaro? Quem mandou matar? Então vocês vão ver um vídeo agora, em primeira mão, desse jornalista. Quero dizer para vocês, lembre que muitas vezes disseram para você que você não deveria pensar coisas, porque quando você pensa, se materializa os seus pensamentos. Pois assim, uma jovem esquerdista de nome Ariane Campos faz um vídeo onde ela mentaliza que deveria morrer Jair Messias Bolsonaro. Sabe que existe a possibilidade do coisa ganhar, né? Tá repreendido uma hora dessa, mas essa possibilidade existe. Mas existe a possibilidade dele não governar. E é que tá. Primeiramente, pela ordem da matéria que eu li. Por lei, se o candidato morre durante o processo de candidatura, ele precisa achar um substituto. Que foi assim. Aí, se eleito, depois do mandato dele, a partir do 1º de janeiro, se ele morrer, quem assume é o vice, no caso, a mesma bosta do Mourão, né? Ao fazer aquele vídeo, ela, consultando algumas leis que existem no nosso Brasil, ela descobre que se Bolsonaro, então candidato à presidência da República, morresse naquele momento, aqueles que tinham mais voto iriam para segundo turno, que naquele momento era Haddad e Ciro Gomes. Aí, se ele morrer entre o primeiro e o segundo turno, o segundo e o terceiro colocado é que são convocados para uma nova disputa. Ou seja, se organizar direitinho, a gente tem Ciro e Haddad em uma disputa, não disse como, para não ser denunciada, mas temos aí uma bela opção. Um grupo ainda não identificado, mas que em breve será identificado, achou brilhante aquela ideia. Achou que aquilo poderia criar forma, e assim criou forma. Então, prepararam um grande golpe, que nada mais era que a tentativa de calar, assassinar o então candidato à frente das pesquisas, Jair Bolsonaro. E assim arquitetaram em meio à multidão, aonde Ariane, junto com alguns ainda não identificados, eram os arquitetos do grande plano. Neste plano, eles tinham já pensado em quem levaria a faca, quem passaria a faca para Adélio Bispo e como tirariam Adélio Bispo em meio à multidão. Uma terceira pessoa aparece no vídeo. E sabe-se hoje também que lá no Congresso já existia um álibi para Adélio Bispo, como se lá ele estivesse no painel eletrônico registrado a presença dele lá, que seria o álibi. Porque se ele não estivesse na multidão, ele já teria um álibi. Mas tiveram o seu plano frustrado, porque
Adélio, naquele momento da ação, da tentativa de homicídio do então, na época, candidato Bolsonaro, foi pego em flagrante delito após cometer o crime. A Ariane Campos faz um vídeo, e no vídeo vocês estão vendo ela colocando o seu plano diabólico e logo em seguida executando. E aqueles mesmos que apoiaram esse movimento são os mesmos que financiaram os advogados de Adélio e são os mesmos que não querem a reforma da Polícia Federal, que tenha um diretor que vem da inteligência, da grande inteligência do Brasil, da ABIN, a Central de Inteligência do Brasil, porque assim colocaria a Polícia Federal em nível de FBI. Não me parece crível pelo modus operandi em que agiu Adélio, que o atentado à vida do atual presidente, então candidato, tenha sido um mero surto de quem quer que seja. O uso de uma arma branca, que por si só não tem origem da fabricação ou da sua titularidade. O ambiente em que o fato ocorreu, com a suspeita de copartícipes na multidão. A tentativa de confundir as apurações com a entrada de pessoas com o mesmo nome, com a carteira de identidade na Câmara Federal. O surgimento de advogados que não foram contratados por alguém conhecido, nem tenha o Adélio condições materiais sequer de pagar o deslocamento de uma aeronave para transportar os causídeos. São todos elementos indiciários que precisam ser investigados. Creio que ainda é tempo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, atuando em conjunto, buscar a verdade real do atentado que sofrido pelo presidente.